Olá, boa noite. Muito bom. Vai chegando o pessoal. Sejam muito bem-vindos a este encontro da medicina e da psicologia, que foi preparado com muito carinho. Sejam todos muito bem-vindas. É um enorme prazer estar aqui com vocês, criando esse campo de crescimento, de aprendizado, de expansão de consciência. Esse campo a gente cria juntos. Deixa eu aqui já ir chamando o Eric. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que está chegando agora. Oi, Eric. Oi, Bom Nath, te tudo bom? ver. Bom Boa também te ver noite. também. Boa Tanto noite. tempo. Pois é. Antes que nada, e novamente eu quero muito te agradecer por esta oportunidade. Eu acho que todo mundo que está entrando já conhece o Eric, mas eu vou apresentá-lo com muito carinho. Eric é médico, mestre e doutor pela Unifesp, tem um monte de atualizações de trabalho, de profundização, que ele já fez na área da nutrologia, e eu considero ele um médico de corpos e de almas. E pela profunda admiração que eu sinto por você, Eric, como pessoa, como profissional, você cuida da minha saúde, das minhas filhas já há vários anos, que eu quis muito te convidar para que, quem sabe, né, a gente conversando e junto com esse campo que se cria, com tanta gente querida que estava na expectativa da live, possamos construir pontes entre a psicologia, o cuidado da alma e a medicina, o cuidado do corpo e colaborarmos com essa reunificação do que alguma vez foi separado arbitrariamente Sim, e que às vezes tanta dor nos causa, né? Por a gente se sentir cortado em pedacinhos na hora de olharmos para o que está doendo, seja no corpo, seja na alma. sim. Bom, Nath, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão gostoso, né? Porque, de fato, essa integração aí da parte médica com a parte psíquica, emocional, isso é algo que não deveria ter sido separado em nenhum momento, né? É claro que a gente vê que com tanto conhecimento sendo produzido de todas as áreas, chega uma hora que uma pessoa só não dá conta de tudo, né? Então a gente acaba tendo especialidades e tendo pessoas cada vez mais aprofundadas em um tema específico, mas tem coisas que a gente não pode separar, né? Que senão a gente entra naquela situação que o médico não sabe mais o que ele vai fazer para deixar a pessoa melhor, porque o que ele podia fazer ele já fez o máximo, e a questão da pessoa estar mais na parte psíquica do que na física. E por outro lado, na psicologia também tem essa mesma coisa, né? Às vezes o paciente está travado num aspecto que a gente não sabe se é da área psíquica ou se é da área física. Então essa interação acaba sendo bem importante mesmo para a gente ter um alívio maior para as dores, para as sensações que a gente tem. Eu sempre falo, Eric, que para mim a nível pessoal, né, nos meus processos, mas também com os meus clientes, nenhum processo terapêutico culminou se ele não plasmou no corpo, né, se ele não chegou até o corpo, né, até o Uhum. biológico, até as nossas células. E por outro lado, eu acho que sem esse olhar, a gente precisa olhar da alma para o corpo e do corpo para a alma como sendo a mesma coisa, mas com interações o tempo todo. Eu gosto muito da expansão de consciência que você promove nas pessoas quando convida a olhar para o que a gente ingere, para o que como a gente se alimenta, né? O tema da nossa live é o alimento da alma. E Sim. você com teu trabalho, com todos os teus livros, com os podcasts maravilhosos que estão lá no Spotify, e convido a todo mundo a ouvir, porque são realmente muito informativos, muito gostosos de serem ouvidos. Você convida as pessoas a uma expansão de consciência, a olhar para o que colocam no seu corpo, e não somente isso, mas também a como esse alimento impacta no todo, né? Como ele foi produzido, que impacto teve no ecossistema.
E sempre, né, quando estava pensando agora na nossa live, eu pensei, a psicologia transpessoal vem resgatar, né, que é a linha na qual eu trabalho, justamente essa desconexão do ser humano com o todo, com o sentido da vida, com o para que eu estou aqui, né? Para que eu vim Sim, a este mundo? E aí eu acho que o teu trabalho de médico, né, o meu trabalho de terapeuta, encontra um círculo que se fecha, né? Estamos vivendo numa época onde, lamentavelmente, há muitas pessoas desconectadas de si mesmas e do todo, né? sim, No corpo e na alma. sim. E, Nath, acho que o que eu tenho visto, inclusive, muito nessa condição, algumas, às vezes, prescrições que são, eu costumo dizer que são prescrições médicas de desespero, né? Que é onde a Prescrições médicas pessoa... de desespero. Desespero. Porque é onde a pessoa já está num ponto que o aspecto que ela vai ter melhora é simplesmente o aspecto da reconexão que ela precisa ter. Não é mais físico. Só que como às vezes o profissional não consegue olhar para isso, não consegue entender que é esse o ponto, saem prescrições gigantescas com mil coisas, com hormônios, inclusive com reposição de cortisol, de uma série né, do cortisol, com coisas que vão até fazer mal para a pessoa, mas acaba sendo um desespero do profissional para tentar trazer um pouco de energia como se essa energia fosse só física, né? E a gente vê muito essa questão, essa conexão, por exemplo, de como a pessoa assim olha para a vida, como ela se sente ameaçada e como é que ela vai produzir, inclusive, os hormônios internos para lidar com isso, né? E a gente vê muito essa reação da produção de adrenalina, de cortisol, né? Que são os hormônios do nosso sistema nervoso simpático, né? Que é aquele sistema que é ativado quando a gente se sente na necessidade de lutar ou de sair correndo, ou quando a gente vê algo que parece ser mais difícil do que a gente tem capacidade, né, para resolver, e a Uhum. gente libera essas substâncias em grande quantidade na corrente sanguínea, que elas são boas para a gente ter por pequenos períodos, né? Mas quando a gente começa a Uhum. arrastar essa sensação durante o dia inteiro, isso causa um desbalanço no corpo enorme. Então isso vem também com a fadiga física, isso vem com compulsões, isso vem com alterações cardiovasculares, com alterações da velocidade de pensamento, com alterações de sono, né? E a gente vê muito que as questões de sono têm muita ligação com aspectos psíquicos, né? E aí entra um aspecto que a gente, por mais que possa tentar modular isso por medicamentos, isso acaba sendo uma forma de anestesiar a sensação, né? Eu costumo dizer que assim, tem situações que a gente vai entrar com antidepressivo, porque a pessoa está num beco sem saída e ela foi derrubada e a gente tem que, de alguma forma, dar um suporte para ela. Mas é importante pensar que isso é algo que veio para anestesiar um pouco a pessoa, para ela conseguir passar, porque nada é tudo é impermanente, né? Nada é para sempre, para ela passar por aquele período até que ela possa olhar e desfazer os nós. E se ela não olhar para a vida e mudar essas coisas, a gente realmente fica preso com o medicamento, né? Então, isso é interessante, porque a gente vê muito na parte psíquica que tem coisas que a pessoa não quer olhar, né? Não pode olhar, ela não acha recursos internos para lidar com aquilo que está se apresentando para ela. E aí, às vezes, como médico, a gente não tem como mexer, porque falta uma quantidade aí de conhecimento, de expertise para poder lidar e conduzir com isso, né? Que bom, então, aí que a gente pode trabalhar em equipe olhando para o mesmo lugar, né? Sim, Em, em, em sintonia de cooperação, né? Eu gosto de perguntar para mim mesma, para os meus clientes, né? Nada que eu faça com o meu cliente eu não fiz antes comigo mesma, né? O sintoma está a serviço do quê? Né? Esse sintoma está te ajudando com quê? Com que situação? E às vezes o sintoma é muito chato, muito dolorido, e a pergunta é dolorida, né? Porque eu estou falando que aquilo do qual você está reclamando está, na verdade, te ajudando em alguma coisa. Mas a gente vê, como sempre, detrás desse sofrimento físico ou psíquico, sempre há um trânsito emocional que não está bem resolvido, sempre há uma passagem emocional ali que talvez por ter sido muito traumática não pode ser integrada, por ter sido vivenciada numa época em que não havia muitos recursos internos, né? Fica como flutuando e acaba vindo na forma de um sintoma bater na porta. E muitas vezes coisas que a gente não faz, por exemplo, sei lá, uma dor de cabeça que vem porque quando a pessoa tem dor de cabeça ela é respeitada, porque ela coloca limites, ela vai dormir, ela tem seu descanso. Então, quantas vezes um sintoma não vem nos ajudar ou não vem fazer algo que a gente não estava conseguindo fazer por nós mesmos? sim. Isso é bem importante. Você me falando, me veio aqui
algo que me ocorreu nos meses passados, porque eu tô morando num sítio agora, né? Que E eu, legal. e eu gosto de colocar a mão na massa nas coisas. Então, outro dia, eu fui roçar um mato que estava alto, eu peguei a roçadeira, né? E foi bem interessante, porque ele devia estar com mais ou menos 1 metro de altura. E daí eu liguei a roçadeira, e daí o que a gente pensa, né? Eu vou cortar o mal pela raiz. E daí eu coloquei a roçadeira lá embaixo, né? Próximo ao chão. Quando eu fiz isso, o capim enrolou, travou a lâmina, parou tudo. E daí eu percebi que a gente às vezes não tem condição de cortar o mal pela raiz. E eu percebi que se a gente fosse por camadas, quando chegava lá embaixo estava fácil, né? Então isso acontece no nosso aspecto psíquico também. Porque às vezes a gente tem que ir tirando o que está à vista, o que está incomodando mais agudamente, e a gente vai entrando cada vez em aspectos mais profundos. Até que uma hora a gente possa lidar com a raiz, né? E como Então, é... Desculpa, Eric, te interrompi. não imagina. Então, nesse aspecto é legal a gente, às vezes, tem que conter um pouquinho aquela sensação que a gente vai eliminar um sintoma ou uma raiz de algum problema rapidamente, porque isso tem um tempo para aquilo acontecer. Inclusive no aspecto da transição alimentar, né? A gente traz tanta bagagem, tantas marcas, que esperar que a pessoa, só porque ela descobriu que alguma coisa não faz bem, ela vai cortar da vida dela, isso não vai acontecer, né? Isso tem um tempo de maturação para aquilo ser transformado, para poder encaixar em outro lugar. Então, acho que isso é uma parte do respeito que o profissional tem que ter, inclusive, com as mudanças alimentares. Exatamente. Que o princípio da não violência esteja presente, em primeiro lugar, com a gente mesmo, né? Internamente, respeitar, podermos olhar para o que é, podermos respeitar o que acontece com a gente, para depois a gente poder tomar alguma ação, né? Poder, e como é difícil, você falou, como é difícil a gente entrar em contato, às vezes, com aquilo que nos dói. E aí, bom, eu sou suspeita, né? Como é necessário, às vezes, a gente ter um terapeuta, ter um médico, um amigo, alguém que possa nos ajudar a conter aquilo. Eu coloco o exemplo de, às vezes, aquilo que está demais para nós tem a medida, né, de 1.000 quilos, né? Tem o peso de 1.000 quilos. E eu só consigo carregar 500. Mas se eu tenho um outro que está ali sem julgamento, que está ali aberto à minha história, e que quase sem palavras me fala, pode contar que eu ajudo a sustentar aqui, eu seguro junto com você, os outros 500 eu seguro. E aí você 500, eu 500, você vai poder olhar. E uma vez que você olha e você integra, você pode fazer alguma coisa com isso. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou te ajudar a olhar, né? Para que você possa ali tomar as decisões que você queira, né? Para que a pessoa possa estar inteira na sua decisão. E eu acho que não tem nenhuma mudança que a gente faça sem a gente primeiro não amar, barra aceitar, barra integrar, né? Tem vários sinônimos aí que estão dentro do amar, aquilo que a gente quer mudar, né? Se a gente começa a querer fazer uma mudança alimentar com o chicote, se Sim, proibindo, ou condenando a si mesmo ou aos outros, né? Porque você tem uma sim. etiqueta do vegetarianismo que eu amo, né? Porque tem alguns vegetarianos que já chegam condenando o outro que come carne. É o princípio da não violência, né? É Sim, realmente o respeito pelo momento de cada um. sim. E essas modificações no chicote eu já fiz muito comigo mesmo também, quando era adolescente, né? Então, a gente vê que isso tem um custo, né? Tem um preço. E é Você que dormia interessante. com o travesseiro de madeira, né? Você que contou Eu que isso. dormia com travesseiro de madeira, Louco de eu queria amarrar. fazer o que fosse mais saudável possível. Eu achava que alguma ia ser muito bom para mim, né? E eu fui tanto para um extremo que e eu aprendi isso com uma pessoa que me ensinou que esse travesseiro é um travesseiro todo trabalhado, né? E tem a altura do dedo anular, a largura desse dedo até esse dedo, então é um semicírculo de madeira, então tem todo um anatomicamente feito para a pessoa, né? Uhum. E dormia no chão, era uma coisa meio de faquir, né? E daí eu percebi que tem algumas coisas que a gente acaba usando quase como autopunição, né? Tem coisas que a gente entra uma, numa situação de culpa, de não aceitação, que a gente acaba impondo pra gente algumas questões aí de comportamento que são de uma falta de amorosidade muito grande. Então isso tem uma raiz muito mais profunda, né? Às vezes isso vem travestido como uma ideia de saúde ou de uma ideia de algo bom, mas que na realidade vem trazendo uma questão mais ancestral nossa de sofrimento, né? Ou de
uma tentativa de perfeição, talvez para ser amado, para ser reconhecido, para achar que tem algum valor, né? Nossa cultura, né, mais judaico-cristã é isso, o sofrimento dignifica, né? Então, assim, a gente não está sofrendo, parece que não está havendo uma evolução nesse processo de aprendizado. Então, isso é uma crença limitante que a gente precisa, às vezes, quebrar também, né? E agora você falando, né, da nossa ancestralidade, como é importante em qualquer processo, né? Eu acho que aí eu sonho com o dia em que as pontes entre a psicologia e a medicina estejam já tão transitáveis, tão normais, estão fazendo parte do dia a dia, que isso nem seja mais pedido ou falado, né? Mas olhar para essa primeira tríade relacional, que é pai, mãe, filho, né? Que é uma matriz de onde nascem os nossos comportamentos, e olhar, se for possível, um pouquinho mais para trás também, né? Nossa ancestralidade, onde estão as nossas raízes, né? A vida só chega através dos pais. Não tem outro lugar por onde a vida possa chegar até nós. Se chegou através de um casamento feliz, se chegou através de um pai abusivo, se chegou biologicamente, a vida só chega através de pai e mãe. E se a gente não tomá-la deles, como chegou, a gente fica sem forças. Né? E quantas vezes a gente fica em processos autopunitivos, ou querendo chamar atenção, ou querendo achar formas paralelas de pertencimento, porque não se sente pertencente à família de origem. E às vezes o único que é necessário para a gente pertencer à família de origem é a gente fazer esse movimento de Reverenciar os ancestrais. A ancestralidade, né? só abaixar a cabeça em alguns graus que pode mudar a nossa vida. Sem fazermos juízos ou julgamentos morais, ou mas meu pai batia na minha mãe, ou tudo isso é verdade, causa sofrimento, mas por alguns instantes a gente poder se conectar com o biológico, com essa fonte inesgotável de vida que precisa chegar a nós para a gente tomá-la e aí fazermos alguma coisa maravilhosa com ela, que na verdade é tudo que a ancestralidade quer, que, que esse rio da vida continue a fluir. Sim. E, Nath, você trabalha um aspecto interessante também, que é essa parte da constelação, né? E dá para entrar bastante nesses pontos aí que você está mencionando, né? Eu comentei com você uma vez de uma cliente que eu tive que chegou indicada por uma psiquiatra com um problema de sobrepeso grave que já estava afetando sua saúde enormemente. E eu perguntei para ela, eu sempre pergunto, né, qual é o teu tema, como eu posso ajudar em uma constelação em grupo. E ela falou, eu tenho sobrepeso e esse é meu tema. E eu perguntei, o que você espera? Eu sempre pergunto isso. O que você espera se a gente trabalhar hoje na constelação? Daqui a pouquinho eu falo da constelação, que eu não sei se todo mundo está sabendo. E ela me falou, eu falei, se tudo der certo hoje, né? Qual que seria um bom resultado, né? Der certo entre aspas, né? Se fosse maravilhoso o nosso encontro hoje. E ela começou a falar muitas coisas. Eu voltaria a fazer esporte, minha saúde melhoraria, minha vida sexual melhoraria, eu voltaria a viajar. Mas depois de quase 10 minutos de conversa na frente do grupo, eu mostrei para ela que ela não podia verbalizar, eu iria emagrecer tantos quilos. E ela caiu no choro, né? Porque ela percebeu o quanto ela, com seu sobrepeso, pertencia à sua família de italianos, o quanto ela estava conectada com uma tia que faleceu. A gente depois trabalhou isso na constelação. E o quanto para ela seria uma deslealdade ela emagrecer, né? Porque nesse sistema existia um pertencimento através da comida, através da reunião familiar. E ela não tinha nem consciência disso, né? A constelação tem o bonito, Eric, você já conhece, né? De poder revelar o fenômeno, né? De poder revelar aquilo que é. A gente se conta muitas histórias. Não, eu sou gordinha por tal coisa. Não, eu não, eu como carne por tal outra. Ou eu tenho tal mania por. É muito fácil a gente achar motivos e a gente ficar lá, né? Eu já sei o motivo, aqui eu fico. E a constelação tem a virtude de mostrar o que está além das nossas palavras,
que é o fenômeno, né? Dentro da psicologia a gente chama do fenômeno, aquilo que subjaz as dinâmicas familiares ou organizacionais, né? E muitas vezes a gente vê que por detrás de um sintoma há muito amor, né? Sempre a força que permeia as famílias é o amor. Há um amor que nos faz bem e um amor que não nos faz tão bem. Que eu falo que é o amor que pretende que o rio suba de novo na montanha, né? O rio sempre flui para o amor. Quando a gente tenta compensar dores dos nossos ancestrais, a gente se punindo, como você falou, se sacrificando, a gente não tendo uma vida feliz, a gente adoecendo, porque a gente de alguma forma se sintoniza com eles, né? Mas a vida não gosta muito disso, a vida gosta que flua para o mar, né? E através da constelação, da terapia, da constelação, eu acho que muitos desses sintomas podem ser revelados. E eu deixo aqui o convite para todas as pessoas que estão aqui do mundo da nutrição, para essas pessoas queridas que escreveram esses dias e que estão formando esse campo de aprendizado, de expansão de consciência junto com a gente, a lerem mais sobre a constelação. Eu fico à disposição para que me escrevam, para sugerir artigos, que eu acho que é uma ferramenta que realmente pode ajudar a muitas pessoas nos seus processos de autoconhecimento. Eu acho que a expansão de consciência, de olhar para o que a gente come, é igual à expansão de consciência que a gente faz quando a gente olha para dentro e quer ver como a gente funciona, quer ver como a gente se posiciona nos vínculos. É só expansão de consciência. São mais facetas da mesma coisa que o nosso ser humano, né? Com maiúscula. Sim, é interessante, até porque assim, às vezes a gente como profissional, né, como médico, como nutricionista, a gente encontra alguém que, para fazer mudanças, essa pessoa precisaria reconfigurar todo o casamento, toda a parte profissional, reconfigurar coisas que talvez ela não esteja disposta a mexer, porque isso traz para ela um alimento numa outra área. E às vezes fica uma frustração para a pessoa, e se o profissional não consegue entender que a pessoa está sendo alimentada de outra coisa nesse processo, o profissional pode ficar muito frustrado por ver que a pessoa não está conseguindo seguir aquilo que ele gostaria que ela seguisse para a saúde física dela. Então, esse é um processo que demanda do profissional um carinho muito grande, de entender que tem todo um emaranhado de coisas e trabalhar justamente com o não julgamento, né? Acho que quando a gente consegue realmente, como profissional, olhar para alguém, te contar a história que moralmente poderia ser a história mais absurda possível, só que a gente não está olhando pelo aspecto moral, a gente está vendo como é que está a alma daquela pessoa, como é que está os vínculos que ela tem de condições afetivas, emocionais. Isso é um processo muito importante para a pessoa e para a gente como terapeuta, né? Porque muitas pessoas não têm a ideia de como a nossa profissão é alimentada pelo que as pessoas trazem, né? Cada história é diferente, cada coisa que faz a gente repensar na nossa própria vida, que permite que a gente olhe para outros caminhos que a gente não olhava antes. Então é uma área que é um crescimento enorme para a gente. Então, assim, todos os pacientes que a gente atende, é claro que a gente se prepara para poder oferecer o melhor para eles, mas constantemente eles estão alimentando a gente com muitas coisas positivas para o nosso crescimento pessoal e para outras pessoas que a gente vem atender também. Sim. Então, o terapeuta nesse aspecto, ele está sempre aprendendo, né? A vida inteira, desde que ele não tenha o julgamento. Exatamente. Porque se a gente colocar o julgamento na frente, aí já bagunçou tudo. Aí a gente deixa de aprender. Teve uma vez que um cliente entrou, um cliente muito querido entrou na sala e falou: hoje você vai ficar brava comigo, eu tenho até vergonha de falar com você. Aí eu falei: pode sair, eu fiz alguma coisa de errado. Se você está com vergonha de mim, com medo do que eu vou falar, em algum momento eu fiz alguma coisa errada como terapeuta. Saia lá, vamos conversar. Aí ele começou a dar risada, falando: não, é uma coisa do senso comum, do jeito de falar. Mas como é importante, sem esse não julgamento, e para a gente poder praticar esse não julgamento com os outros, a gente precisa fazê-lo com a gente, que é a parte mais difícil do processo, né? O fenômeno, quer dizer, aquilo que não tem como se manifestar. E eu posso não abrir a boca, né, Erika? A gente pode ficar quietinho. Mas Sim. Só a nossa postura interna cria o campo que vai ser propício ou não propício para que o outro deixe sua alma à vista. Para que o outro Sim. possa permitir que o fenômeno saia, seja numa constelação, seja numa consulta, seja numa sessão de terapia. Não é algo que a gente possa fomentar com palavras, né?
É Sim, algo que parte de uma postura interna. E sim, se a gente não cheira esses espaços, a gente vai perpetuar sintomas, né? A gente não vai estar alimentando a alma e o ser integral. Vai ficar apagando pequenos incêndios aqui e lá que vão voltar a aparecer. sim. Eu acho bem interessante isso, porque quando a gente consegue ficar nessa questão do total não julgamento, que isso é um treino com a gente, né? Às vezes no primeiro encontro, a pessoa que chega pra gente já começa a abrir coisas que ela fala, nossa, como é que eu tô falando isso que eu não contava pra ninguém, ou que eu tinha vergonha de falar. E eu me senti tão à vontade de falar que eu não tô nem me reconhecendo com relação a isso. E isso é um campo que se abre de relação entre a gente e a pessoa, que isso alimenta muito. E eu acho que o gostoso desse aspecto da mudança é quando a gente consegue fazer esse tipo de vínculo com as pessoas que a gente trabalha. Então, o médico sai daquela posição, o nutricionista, onde ele é o dono da caneta e do carimbo, né? Então, eu tenho conhecimento, é verdade, você tem que fazer o que eu estou carimbando para fazer aqui, né? E a pessoa intimidada, falando, mas tudo bem, entendi que é bom para mim, mas eu não consigo. Então, como é que a gente vai negociar isso aqui? Então, esse encontro, né, do que seria o ideal, com o que é possível, e como é que a gente pode ir trabalhando para fazer mudanças, que eu costumo dizer que é melhor fazer pequenas mudanças duradouras do que grandes mudanças passageiras, né, para que a gente possa ir direcionando para uma harmonia dos dois lados. Como eu atendo muito vegetariano, é interessante isso, porque eu costumo dizer que o vegetariano ele já morreu nessa vida, em algum momento, né? Porque para ele fazer uma transformação, se ele não vem de uma família vegetariana, o que ele teve que ter de enfrentamento interno, inclusive, para assumir aquela E se forma for de... Argentina, pior ainda, né? Sim, né? E assim, vai ter aquela avó que não se conforma, vai ter os pais que estão preocupados, que estão achando que a pessoa vai morrer, que vão reclamar que não tem nada para fazer em casa. Então a pessoa ela tem que ter uma coragem interna tão grande para dar esse passo, que é como se ela rompesse com toda a família. Assim, ela vai ensaiando, de repente aquilo vem, puf, não cabe mais dentro de mim, não consigo mais me alimentar desse jeito. Eu quero fazer uma transformação e a família inteira fica inflamada, né? Eu tenho um amigo que ele fala que assim, você vira vegetariano, você desinflama, porque a alimentação é boa para ter mais antioxidante, ficar menos inflamado, mas você inflama toda a família. É verdade. Tem Você é alguém aí, internamente desinflamado. tem alguém que é do sul que falou, se for gaúcho também, verdade, verdade. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase de liberação da constelação, que fala muitas vezes o filho olhando para os pais ou olhando para os avós, dependendo de onde está vindo esse emaranhado, né? Que fala com muito amor e muito carinho. Por favor, me olhem com bons olhos se eu faço diferente. Eu tomo a vida de vocês, eu reverencio vocês e o destino de cada um de vocês. Mas, por favor, me olhem com bons olhos se eu faço diferente. Eu acho que essa frase é libertadora para a gente poder ir para a vida com a força da ancestralidade, com a força das próprias escolhas. E não amarrados a destinos ou a costumes, talvez não tão saudáveis, ou a destinos trágicos, de guerra, do que for, né, que estiver lá para trás em nós, como uma forma de amor, que a gente possa amar de uma forma mais direta e estarmos livres para as escolhas, né? Sejam elas de alimentação, que a gente está falando hoje, de estilo de vida, de profissão, de orientação sexual, né? Tudo aquilo que às vezes fica reprimido por se manter pertencente. Nós somos mamíferos, né? Para nós pertencer é uma questão de sobrevivência. Se não tem alguém para cuidar da gente quando a gente nasce, a gente morre, né? A gente carrega esse medo existencial do não pertencimento. Então, para todos os vegetarianos, né, vale essa frase de, por favor, me olhem com bons olhos se eu fizer diferente. Sim. E Nath, tem uma coisa muito legal que você colocou que me veio, porque assim, a gente vê que dentro do processo terapêutico, a gente começa a identificar as coisas, a gente consegue dar nome, consegue ver onde acontecem muitos nós, mas existe um momento do processo de transformação que um pouco de filosofia ajuda bastante, né? Pra gente olhar de um jeito diferente, colocar uma visão diferente porque a gente estava achando que era. Então essa junção é muito interessante, essa frase que você colocou realmente é muito libertadora. E você comentou comigo uma outra frase que eu achei muito legal, se eu puder repetir, né? Acho que você já sabe qual que é a frase.
Sim, eu até ia te mandar antes no WhatsApp. É uma mensagem que guia muito a minha prática e que eu acho ela muito provocativa, ao mesmo tempo que libertadora, né? Uma frase do famoso terapeuta Milton Erickson, que fala: nunca é tarde para se ter uma infância feliz, para termos uma infância feliz. Então, isso, longe de ser uma coisa boba, de resignação, de falar, então agora eu vou imaginar que foi tudo bom e pronto, é para ter uma infância feliz. Não, significa, essa frase, quando vivenciada, é fruto de um árduo processo emocional e físico, né? Para a gente olhar para tudo aquilo que nos doeu na nossa história, tudo aquilo que foi difícil, e com muito trabalho, né, emocional mesmo, de terapia, de introspecção, de reflexão, de meditação, como você sempre convida, poder transformar aquilo que era energia de morte, né, que nos sugava, que nos amarrava ou passava como uma corda que nos puxa para trás, em energia de vida que nos propulsione para o futuro. Então, a nossa capacidade de ressignificar e de integrar é ilimitada. Para isso, muitas vezes a gente precisa alguém à nossa frente que tenha a postura que você tem, Eric, de acolher, de, ok, eu estou aqui disponível e pode me contar, não estou julgando. É ali que se abre o campo para a gente poder, de repente, construir uma infância feliz, né? Nunca é tarde para termos uma infância feliz. E é curioso nesse aspecto de transformação, Nath, que tem algumas pessoas que procuram só para ter certeza que está tudo certo, né? Que a pessoa não está com doença nenhuma, mas ela está tão apavorada porque as pessoas estão o tempo inteiro dizendo que ela vai sucumbir a qualquer momento porque ela está diferente agora, ou está fazendo algo diferente, que ela precisa simplesmente um aval. Não, está tudo certo mesmo comigo? Tem alguma coisa que está faltando? Tem algo que está em excesso? Né? Então, esse realinhamento para que ela possa caminhar tranquila, não, está tudo certo, é por aí mesmo. O que você está fazendo não está te prejudicando, ó, vamos mexer com isso aqui para ficar melhor. Então, esse direcionamento ele é bem libertador também. Então, é importante. Você falou que você já foi muito duro com você. Eu acho que às vezes eu ainda sou, mas a gente vai Sim. melhorando, né? Se a gente estiver pronto, a gente morre. Então é melhor a gente estar em processo, né? Nós somos Sim. eternos processos, né? Mas eu percebi uma coisa interessante nisso, que a gente pode usar os elementos como ferramentas. Então a gente pode usar a dureza em momentos onde ela cabe, mas tem momentos que não vai servir. Usar a dureza vai só prejudicar. Então a questão é a gente poder usar essas habilidades no lugar onde elas cabem. Então isso acaba não sendo ruim se a gente pode aproveitar esse aspecto. Se eu tenho que terminar alguma coisa, tem prazo, e é importante, vamos usar então essa disciplina, essa determinação para sentar e fazer aquilo. Mas tem outros momentos que não tem prazo nenhum, que é para relaxar, para fazer gostoso. Se você colocar essa dureza toda, aí vai ser um sofrimento que você está fazendo, porque você mesmo vai estar com um chicote para andar num ritmo que você determinou, mas você não precisava andar naquele ritmo. Você acabou de falar de sofrimento. Olha, isso aqui, gente, a gente não planejou, tá? Tá surgindo aqui por enquanto a gente fala, tá? Você falou de sofrimento, eu lembrei de como a gente às vezes teima em ficarmos identificados com as nossas personagens internas, né? Vamos supor que eu tive uma infância difícil, eu tive um momento difícil na minha vida, e aí, como uma forma de defesa, eu monto uma estratégia. Isso aí é praticamente inconsciente, muitas vezes, né? De eu ser mais duro, de eu ser mais adaptada, de eu ser mais saboacinha. Eu monto uma estratégia para sobreviver, sobretudo numa idade em que a gente não tem muitos recursos, né? E às vezes a gente teima em carregar essas personagens internas, como já funcionaram uma vez, porque para nosso aparelho psíquico funcionar é a gente sobreviver, né? Como a nossa sobrevivência foi garantida, a gente leva elas para frente. Nada no nosso corpo é à toa, ninguém está querendo nos punir, né? E a gente leva elas para frente e ficamos achando que a gente é isso, que nós somos essas personagens internas, né? E como essas personagens internas
muitas vezes cronificam uma dor e transformam a dor em sofrimento, né? Dor faz parte da nossa vida, né? A gente queira ou não, faz parte do cenário do ser humano, né? Quando alguém morre, quando a gente perde um trabalho, quando a gente perde qualquer coisa, vamos sentir uma dor. Só que a dor está programada para vir, chegar, ser sentida e ela passa. O quanto as minhas personagens internas, muitas vezes, não cronificam uma dor e a transformam em sofrimento. E eu fico me contando uma história a respeito desse sofrimento que é bonitinha, ela fecha, né? Ela fica bonitinha, é lógica, mas não me coloca em movimento. A vida é movimento, né? Me estagna numa postura que me traz mal-estar. Mas tem um lugar que é conhecido, então por lá eu fico, né? Então, quando a gente falava do fenômeno, quando a gente falava do terapeuta médico, do terapeuta, porque você, enquanto médico, é um terapeuta, né? De dar esse espaço para que a pessoa possa aparecer, possa se mostrar, é muito importante para que essas personagens também possam emergir e, eventualmente, né, se tudo der certo, a pessoa possa se desidentificar e ver que ela não é isso. Que essa personagem foi muito boa e temos muito a agradecer, mas que hoje, de repente, podemos fazer outras escolhas, né? Que era o que você estava falando. Podemos tomar outros caminhos. A gente falou um pouco disso em termos de ancestralidade, mas também tem uma constelação que é interna, né? Eu estou disposto a abandonar essas personagens e os ganhos secundários que elas me promovem, né? De eu ficar na reclamação. Gente, eu estou falando isso aqui, mas não falo desde a superação, não, tá? Eu tenho essas posturas, levo elas para terapia, olho para elas, tá? Que às vezes a gente fala o discurso e parece que a gente superou aqui. Como você falou, eu ainda sou o duro, né? Somos todos processo aqui, né? Não tem ninguém falando desde a sabedoria plena e a iluminação total. Como é necessário a gente olhar para elas, se identificar e de repente agradecer, né? Quem sabe conectar-nos mais com o nosso eu superior, né? Com essa fonte de sabedoria inesgotável que está em cada um de nós. E a vida vai mostrando onde tem que mexer, né? Porque a gente vai sentindo desconforto. E por mais que a gente coloque todas essas proteções, chega uma hora que alguma coisa torna aquilo insustentável e a gente começa a ver que tem coisas ali que não estão encaixando. E é muito difícil no processo de transformação a gente passar por aqueles rompimentos, aquelas quebras, sem sofrimento. Porque onde a gente se sente seguro, onde a gente conhece, ali, por mais que não funcione, a gente já sabe como é que não funciona para nossa alma, mas a gente já sabe como é que funciona aquele ciclo, aquele dia a dia com aquela pessoa, com aquele ambiente, com aquela profissão. E conforme a gente fala, não, peraí, mas eu não estou feliz nessa posição e eu quero mudar, você está indo para uma coisa que é nova. Muitas vezes você não aprendeu ainda como caminhar nesse novo cenário. Então isso dá muita insegurança. E eu acho que interessante é que a gente acaba, nesse processo todo, tendo essa transformação aos poucos. E se a gente tem alguém para poder dar a mão nesse processo, como você comentou lá na frente, né, vamos colocar 500, não carregar os mil sozinho, isso torna o processo muito mais fácil. Pode falar, Nath. Desculpa, Eric. Eu fico aqui pensando coisas. Nos processos de trauma, é só um adendo que você estava falando. Nos processos de trauma, né, onde realmente um trauma é um acontecimento na nossa vida para o qual a gente não teve espaço interno suficiente, né? Realmente aí o trauma tinha 10 mil quilos e eu tinha capacidade para 4. Né? Então eu excluo eventualmente até da memória, né? Que a pessoa só vai entrar em estado alterado de consciência, em contato com isso, ou vai vir na forma de sintoma, muitas vezes, ou vai lembrar disso 20 anos depois, né? Quando o corpo mental dela considere que já não é tão perigoso olhar para isso hoje, já não é tão ameaçador a vida, né? A exclusão do trauma é algo que nos mantém na vida, né? Que nos faz sobreviver, né? Nosso corpo mental e físico não fazem nada à toa, né? Mas nos casos de trauma, isso que eu te falei dos 500 quilos e 500 quilos é essencial, porque a pessoa não tem condição e talvez nunca vai ter de olhar para isso sozinha. Somente da mão de alguém que segure a lanterna e que fala, pode olhar porque eu estou aqui com você. E juntos
a gente só vai olhar, não precisa mexer, mas só vamos ter consciência disso. Né? Que eu falo que nos casos de trauma, eu acho que não tem outro caminho a não ser com alguém. É muito difícil, né? Porque são eventos que ameaçam a nossa sobrevivência psíquica e física, muitas vezes. Né? Sim. Existe um recurso que eu fui criando internamente ao longo do tempo, porque eu queria muita perfeição em tudo, né? Então era com alimentação, com físico, atividade física, com tudo. E quando eu fui levando isso para minha parte profissional, eu tive que ver que existia a limitação do processo de cada um. Então eu acabei entendendo que assim, a vida é como se fosse uma grande escola, esse planeta, né? Onde as pessoas estão em séries diferentes, com lições diferentes, e não tem uma ordem lógica para essas lições acontecerem. Então tem gente já vem com um desenvolvimento muito grande na parte amorosa, mas tem uma defasagem muito grande para mexer com a parte material financeira. Outra tem um lado financeiro brilhante, mas ela não consegue lidar com as emoções. E são tantas variáveis que a gente tem que simplesmente acolher a pessoa que chega, entender onde ela se encontra e com o que vai se apresentando a gente vai direcionando, dentro do que a gente tem recurso também como terapeuta, que tem coisa que a gente não tem recurso para lidar, né? Para poder ajudar nesse processo de transformação. E como isso alimenta a gente também no processo de aprendizado. É muito interessante essa condição. É uma profissão onde a gente, quanto mais velho a gente fica, quanto mais aberto a gente foi, mais a gente consegue ter recursos para passar para os outros e crescer junto, né? Acaba Nesse sendo processo. um canal de ida e de volta de cura, né? Sim. A gente também usufrui muito nesse processo se a gente estiver disposto, de olhos abertos e com uma postura de humildade terapêutica, né? Não tentando ser o super terapeuta que tudo resolve, e sim um facilitador da vida dos outros. Eu falo sempre, quando alguém vem me pedir uma orientação muito clara, eu falo, eu não sei, eu não quero comprar karma de ninguém, eu mal dou conta do meu. Imagina se eu te falar o que fazer, aí o karma vem para mim. Eu não quero, quer dizer, eu tenho o maior respeito pelo teu destino e eu não vou usar me meter nele, mas eu posso te ajudar a ver as opções para você escolher, né? Dentro do que está te acontecendo agora, né? Eu ia falar mais uma coisa, agora me esqueci. Mas tudo certo, já vai voltar. Já volta. Dessa relação terapêutica, justamente. Sim. E é gostoso quando a terapia flui de uma forma que você começa a identificar esses aspectos. Porque primeiro precisa ter uma coragem para olhar para essas feridas, né? Essa disponibilidade, a coragem para olhar para essas coisas que estão incomodando. E eu aprendi que geralmente a pessoa procura um terapeuta quando a dor que ela sente é tão grande que ela não consegue mais carregar sozinha. Não, eu preciso de uma ajuda porque eu não estou dando conta. Eu preciso de alguém para poder direcionar, organizar, me dar um direcionamento com relação a isso. E durante o processo todo a gente vai tirando vários véus, né? Como se fosse uma casca de cebola. Como se fosse o tirar o mal pela raiz, mas vendo as camadas todas até conseguir entrar em coisas mais profundas. E a gente vê que não tem fim, né? O processo de vida todo é um processo de aprendizado que a gente vai o tempo inteiro descobrindo coisas novas. E a gente vê como é importante essas questões da infância, nessas marcas que a gente cria, que a gente leva para a vida inteira. Sim, sim. Quanto das nossas propostas relacionais vêm de estratégias de sobrevivência da nossa infância, né? E como tem um grande mestre meu, amigo, catalão, que fala que a gente tem uma criança interna que é tirânica e profética. Porque como a fórmula que ela usou funcionou, né? Ela é tirânica, ela se impõe. E ao mesmo tempo é profética, porque ela procurará profetizar novos cenários onde ela possa voltar a agir do mesmo jeito, porque é um jeito seguro, né? Então, o quanto a gente leva essas propostas relacionais para a vida adulta e muitas vezes para uma relação de casal, né? Se eu fui adaptada na infância, talvez no primeiro instante em que eu conheço um homem, eu faça a proposta também sem falar relacional, você pode fazer o que quiser que eu me adapto. Uhum. Né? E a gente deixa que a nossa criança, até que a gente pare para cuidar dela, né? A gente deixa que a nossa criança dirija a nossa vida amorosa, nossa vida profissional. Imagina o que é uma criança estar na frente do teu consultório, Érica. Imagina o que ela faria, né? Se a gente deixasse que a nossa criança, porque não é a nossa criança livre, é a nossa criança ferida, né? Que Sim. ela também está nos amando, porque já deu certo essa estratégia, tá? Ela está nos protegendo, né? Mas chega um momento em que a gente precisa respirar e olhar para essa criança e falar, olha, eu sei da sua dor,
eu estou vendo, eu irei cuidar, mas agora quem dirige a minha vida sou eu. Não vou deixar que você me mande em mim ou mande no na minha vida amorosa, na minha vida profissional. Como se a gente falasse, eu vou cuidar da minha criança ferida para eu estar mais livre para fazer escolhas sábias e que me conduzam à felicidade. Sim. E é interessante isso porque a gente vê que até na questão ancestral, a gente vem numa sociedade onde o homem vai para fora para colocar o sustento da casa e a mulher é colocada numa situação onde ela tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos. Isso é muito forte porque são gerações e gerações nesse mesmo contexto. E daí hoje que a gente tem justamente essa ideia de uma igualdade, né, de deixar os papéis mais iguais, a gente vê que os dois lados se perdem. Né? O homem, quando a mulher começa a criar asas profissionais, ganhar dinheiro e ter autonomia, onde ele acha que de repente ele vai perder, de repente até o controle que ele tinha sobre a mulher, e a própria mulher, né? Muitas vezes com uma sensação às vezes de raiva, um feminismo desequilibrado, onde parece que tem que pisar na cabeça do homem porque ela foi tão pisada por muito tempo, né? E eu me lembro muito de algo que eu aprendi, que me falaram que na época de Freud, as mulheres que tinham surtos, né, Histeria. de histeria, né? Então, tanto é que ísteros vem de útero, né? Que era é uma condição que a mulher tinha. Mas você imagina, né? A mulher tinha que ficar em casa, ela tinha sido quase que entregue para um homem, ela tinha que fazer tudo que era de ordem da casa para deixar tudo certinho, para o homem chegar e dizer que gostou daquilo. E o homem tinha uma liberdade muito maior, ele podia sair, se ele quisesse fugir para o prostíbulo, alguma coisa, ele tinha essa possibilidade que ele estava na rua, e a mulher lá enclausurada o tempo inteiro, uma hora surta mesmo, né? Tanto é que o primeiro caso de homem com surto de histeria foi ridicularizado, né, na sociedade de psicanálise. Não, imagina, só a mulher que tem essa doença, entre aspas. Os homens não têm isso, né? Não tem como aparecer nos homens, né? Não tem como aparecer. Então a gente está vivendo também uma época social que é muito difícil dessa dessa igualdade de papéis. A mulher costuma ter mais dificuldade de lidar com a parte material e financeira, porque isso, em termos de herança, o homem foi aprendendo de geração em geração. E o homem vai mais com facilidade, né, para enfrentar e ver essa parte dessas brigas profissionais, empresa. Eu tenho um paciente, é bem interessante, né? Ele tem um perfil onde ele a pessoa que cuida da casa, desculpa, ele é a pessoa que cuida do dinheiro, né? Ele trabalha numa empresa, uma multinacional, e a mulher cuida da casa, mas ela tem vontade de trabalhar. Só que quando ela vai se colocar na situação de trabalho, ela fala assim, ah, não, mas isso eu não tolero. Tal tipo de coisa eu não tolero. Eu falo assim, mas eu não tolero um monte de coisa, mas eu tenho que tolerar, que senão eu sou mandado embora. Isso faz parte do processo de estar ali provendo dinheiro para casa. Eu tenho que engolir muita coisa para conseguir manter nesse processo, né? Então é curioso essa relação, porque nos dois lados a gente tem que passar por cima de coisas que nem sempre são as situações ideais que a gente gostaria, mas tem que passar por aquilo, né? E essa igualdade hoje ela traz um conflito muito grande nesse aspecto de adquirir funções que a gente não tem expertise por gerações e gerações. Falei agora há pouco um pouquinho do meu mestre catalão e agora te ouvindo, né? Eu lembrei de uma frase que ele falou agora há pouco, nessas últimas semanas, né? Que a maior guerra que acontece no mundo nesse momento não é na Síria, não é em lugares distantes que a gente vê na TV. É entre homens e mulheres dentro de casa. E como temos ali feridas arquetípicas na ancestralidade dos sistemas, né? Quando duas pessoas se conhecem, se encontram dois sistemas, né? Que precisam ser curadas, que precisam ser olhadas. Eu falei que muitas vezes para a gente tomar a força da vida, só basta a gente abaixar um pouquinho a cabeça e talvez seja esse movimento que precisamos fazer entre homens e mulheres, né? Poder olhar para as feridas da masculinidade, do feminino, e poder realmente abaixar a cabeça e falar, eu reverencio esse masculino em você, desde o meu feminino e vice-versa, né? Porque as maiores lutas hoje em dia, as maiores guerras são entre o feminino e o masculino, que estão os dois feridos, e talvez como eu falava, né? Nós levamos uma criança ferida que sobreviveu de algum jeito para a nossa vida adulta, talvez arquetipicamente, né?
o masculino e o feminino estejam se apresentando como uma criança, né? Um para o outro. E não desde um lugar adulto que cuidou do que foi difícil e pode estar realmente inteiro ali, disponível para se relacionar. Sim. Me lembrei do que eu ia falar, Érica. Quando você estava falando do terapeuta e de como você acha que quando você chegou na tua prática no consultório, você era mais exigente, era muito exigente com você, então você percebeu, opa, não posso chegar assim nos meus pacientes, né? Você falou, tem várias séries, cada um são como matérias que a gente tem que ir cursando para ir aprendendo, né? Não tem níveis. E eu lembro ali do meu outro mestre alemão, né? Quando eu venho para as lives, eu trago eles comigo, também fazem parte de quem está aqui atrás de mim. E ele sempre falava para mim, Nath, sempre um passo atrás do cliente. Você leva a lanterna. E não importa que você já saiba, às vezes, nos primeiros 10 minutos de conversa, qual que é a solução, qual que é o cenário, onde está o conflito e o que vai ser necessário. Você, como terapeuta, pode saber isso. Só que você vai pegar o teu varal e vai subir isso no varal e vai ficar suspenso. E o que você vai fazer vai ser pegar a lanterna e ir um passo atrás do cliente. Quem guia é o cliente. Porque a vida é do cliente. A velocidade é do cliente. Aqui não tem que estar a Nath. Eu não tenho o que fazer aqui. A vida é do outro. Você está como facilitadora de um desenvolvimento. Então, o quão rápido ele vai, quantas vezes ele cai no mesmo buraco, para tomar consciência, você vai estar do lado, só mostrando, caímos no buraco de novo. E vendo qual que é a reação que vem. Então, para mim, isso me deu muita segurança, Érica, né? Porque, como terapeuta, esses casos mais delicados, e essa humildade de saber, eu estou um passo atrás. Quem sabe da vida é ele ou ela. Eu estou só acompanhando e tendo o privilégio de testemunhar o desenrolar de uma vida, que é maravilhoso, né? Até porque no nosso aspecto ético, induzir alguém a fazer algo é muito grave, né? A gente quer justamente poder ver qual é o movimento dessa pessoa, para ter esse livre-arbítrio de seguir pelo caminho que ela julga correto, por mais que a gente fale que não é desse jeito, né? Então, ter essa possibilidade de olhar, caminhar juntos, né, realmente sem impor nada, isso é, assim, quando a gente estuda até espiritualidade, tem muito essa questão, né? Nunca induzir alguém a fazer algo que não é da vontade dela, ou que ela não está preparada para fazer. Então é muito delicado esse aspecto da onde a intervenção vai, com segurança, para que a gente possa trazer algo positivo para a pessoa e ela usufruir daquilo. E a gente vê que tem coisas que a gente só aprende depois que passa. Às vezes a gente olha aquele diagnóstico claro do que está acontecendo, mas a pessoa não consegue enxergar ainda. E vai um tempo que ela possa entender onde ela está imersa, onde ela está lá dentro. Ainda mais porque quando são as nossas feridas é mais difícil da gente mexer. Né? Olhar dos outros é um pouco mais fácil. Já percebi, aqui, ali, você já tem um cenário, mas espera aí, essa pessoa ainda não consegue olhar para esse cenário todo. Né? Então vai um tempo para juntar tudo isso. O pessoal está até escrevendo aqui, Nath, que eu estava vendo essa questão de voltar para terapia, né, de fazer terapia. Eu acho um aspecto bem interessante que a gente, quando vai fazer uma sessão de terapia, e a gente sai com aquela sensação de que foi mais leve, que clareou um pouco a nossa visão, a gente está conseguindo ter um contato com alguém que fala um pouco a nossa língua, que consegue entender um pouco o nosso processo. Né? Todo terapeuta a gente espera que faça terapia, né? Pelo menos uma boa parte da vida. Eu tenho quase 20 anos de terapia também. Eu sou mais exigente, eu acho que é para sempre, viu, Érica? Eu acho que terapia e supervisão tem que ser para sempre. Sim, porque não acaba o processo nunca. Não. Mas o interessante é que a gente consegue sair a cada sessão, a cada soma de sessões com uma sensação de um novo conhecimento, de uma nova percepção. Então isso vai engrandecendo muito todo o processo. A gente fica uma pessoa melhor e até brinco, né? Que tem pessoas que fazem terapia para lidar com os que deveriam fazer terapia. Verdade. Verdade. Mas não tem melhor coisa do que o exemplo de alguém que tem, de repente, uma atitude que surpreende, né? Alguém que poderia ter ficado bravo e, de repente, escolhe ser compassivo e falar, tudo bem,
depois eu converso. Esse exemplo é a melhor publicidade para a terapia. Porque Sim. aí outro fica olhando e fala, nossa, mas o Eric não vai ficar bravo, ele foi maltratado. E ele levou, assim, tão na boa, né? Eu acho que essa é uma boa publicidade, que é o exemplo da Sim. pessoa que está em sintonia, que está centrada, que não vira saco de pancada de ninguém, que sabe se posicionar de forma assertiva e que está no fluir da vida, né? Que está com a corrente. Né? Sim. Como essas vidas começam a se desenrolar uma vez que a gente para de querer nadar para cima da montanha no rio e se coloca no fluxo da vida para sermos guiados, sermos orientados e sermos levados para onde a gente tiver que ir neste caminho. Sim. E são caminhos diferentes, né? São lições diferentes, são períodos de vida onde as lições são diferentes e a gente querer comparar com a lição dos outros é muito complicado. A gente muitas vezes vai assumir coisas ou querer se colocar em papéis que não são os nossos. E aí a gente vai criando um emaranhado de coisas. E nesse aspecto eu acho interessante toda a explicação que o budismo coloca, que eu coloquei nos podcasts, né? Que existe um mapa psíquico que o budismo colocou no entendimento budista, como é que a gente cria esses laços todos de desejos, de apegos, que na realidade a psicologia, né, mais tradicional, né, ela mostra esses mesmos aspectos com outras linguagens, né? E Sim. com outros detalhes. Então, são elementos que ajudam esse autoentendimento. Eu espero, né, se aqui a gente pode esperar alguma coisa, né, mas o intuito de a gente conversar hoje foi o de espalhar sementes do bem, né, que cada um possa fazer com elas o que quiser, né, com essas sementinhas, que formam parte da nossa experiência, do nosso caminho, que talvez se abram novas possibilidades de olhar para as histórias, para os emaranhamentos, para as dores, através de uma ótica nova, né? E que cada um possa continuar o seu caminho de forma mais leve, mais esclarecida, mais presente, né? Estarmos presentes, né? O quanto que você sempre recomenda a meditação como uma ferramenta de centramento, de tirar os véus, né? De tirar essas identidades que acabam cronificando o sofrimento, né? E a gente escolher se conectar com a força da vida, né? A gente escolher fazer essa mudança, né? Uma mágoa ou um problema, não, até um maltrato, né? Não é muito se não fosse porque a gente teima em fazer com que isso seja o centro da nossa vida. Sim. Eu vou deixar esses últimos minutos para você, Eric, para que você possa deixar aqui tuas palavras para as pessoas. Temos mais 2 minutinhos aí. De coração, eu espero que a gente possa fazer mais dessas lives. Aprendo muito com você, te admiro muito. E deixo com você esse tempinho agora para você deixar aqui mais alimento para a alma. Bom, Nath, obrigado. Quero agradecer pelo convite, né, que também foi muito especial. Aprendi bastante aqui com você. Isso vai reforçando porque a gente vai vendo coisas com uma linguagem diferente, com uma forma de olhar para as coisas por um outro ângulo. Isso é sempre muito enriquecedor. Eu acho que quem esteve aqui nesse momento com a gente pôde aproveitar bastante isso. Numa outra conversa, uma sugestão que eu tenho é a gente falar um pouco também desses aspectos onde a química mexe desde o intestino, com os nutrientes, que pode interferir com esses aspectos psíquicos também, que eu acho que é uma interação muito legal. E fica aí meu convite para quem está assistindo, que a gente pense no aspecto de que a gente está nesse mundo de passagem, né? O budismo coloca muito isso, nada é para sempre, a gente vai envelhecer, vai morrer, querendo ou não, e o que a gente vai levar daqui são justamente as sensações que foram aprendidas, trabalhadas, e para quem acredita em reencarnação ou não, o que vale sempre é o que a gente aprendeu de lição daqui, quanto a gente pôde crescer, né? Então, para quem pensa na reencarnação, a gente vai voltar para fazer as coisas que não estão bem trabalhadas ainda. Então, quanto mais a gente fizer nessa vida, mais a gente vai ter um certo livramento dessa condição. E para quem não vê dessa forma, é uma forma de cada vez sofrer menos com coisas que acontecem, porque o sofrimento ele é dessa vida, não tem como. A gente vai passar por sofrimento, mas a gente pode olhar de um jeito diferente, a gente pode abraçar de um jeito diferente, a gente pode dividir de um jeito diferente. Então isso torna a nossa caminhada mais
mais leve, né?